E aí eu comecei a pesquisar muito, comecei a comprar tudo que tem. O Lampião é um dos personagens mais biografados da América Latina. É o segundo mais biografado da América Latina. Ele só perde para Che Guevara. Então você vê a vastidão que tem de informações sobre a história do cangaço, a história do Lampião, Maria Bonita, Dadá, Corisco e vários outros grupos também que se derivaram. Então, quando eu estava no começo da pesquisa, eu estou vendo televisão aqui, descompromissadamente, aí aparece no programa Jô Soares, uma entrevista, um senhor que ia lançar um livro que se chamava A Estética do Cangaço. Olha só como cai assim no colo as coisas, né? Aí eu parei tudo para ouvir aquele cara ali falando. Esse senhor era o Francisco Pernambucano de Melo, é um escritor, um pesquisador, o maior conhecedor da história do cangaço do Brasil, o maior colecionador de peças do cangaço. Ele tem um verdadeiro museu dentro da casa dele, e ele estava lançando esse livro que devia ser o quinto, sexto, ou até mais livro dele, assim. E esse era um livro que falava da estética do cangaço, da indumentária, dos utensílios que eles usavam, da roupa, do comportamento. Um livro belíssimo, fotografias do acervo dele, da fotografia das peças que ele tem, várias peças de Lampião, de Maria Bonita e tudo mais. E aí esse cara falando, ele começou a dizer personagens que estavam vivos ainda, pessoas que eram do grupo de Lampião, pessoas que eram da Volante que atacou o grupo de Lampião. Eu fiquei enlouquecido, né? Assim que acabou o programa, eu já fui atrás do e-mail da editora dele, que ele falou ao vivo lá na hora. No dia seguinte, eu já passei o e-mail, essa editora, eu expliquei que eu tinha interesse em conversar com ele, por isso que eu estava fazendo essa pesquisa, e a editora me deu logo o e-mail dele também, eu mandei o protótipo, né, a intenção do projeto, e aí ele disse que, mas não tem problema, eu posso colaborar com você, e aí a gente ficou conversando. Então ele me deu personagens que vão aparecer aí nessas imagens. Primeiro, um era do grupo de Lampião. Olha, guarda essa imagem aí que depois eu vou falar sobre esse senhor aí que está segurando esse facão aí na mão, tá? Mas a gente pode continuar. Então, ele falou de um personagem que era do grupo de Lampião, era Cangaceiro, o apelido dele, a alcunha dele. Esse aí também era... Então, vamos falar logo sobre esse aqui. Esse que está falando é o Elias Matos Alencar. Esse aí era da Volante que atacou o grupo de Lampião. Olha só. Então, o Frederico me deu o endereço desse cara, eu fui na casa dele, lá no interior de Alagoas, conversei com ele, essa é a esposa dele, conversei, e fiz esse retrato dele, e fundamental, porque ele era da Volante. Então, vamos em frente para a gente achar agora o do grupo de Lampião, o Cangaceiro, né? Então, guarde aquele que passou, né? Que é o Elias Matos Alencar, que era da Volante. E aí chegava na casa dessas pessoas, eu fiz esse trabalho sozinho, assim, depois de muita pesquisa, envolvendo várias pessoas, pesquisadores, pessoas que já tinham feito algum estudo sobre essa história do cangaço e tudo mais. Então, depois que eu tinha essa vasta informação, esse arquivo grande de coisas importantes, aí eu gosto de partir para fotografar, mas já é uma coisa muito pessoal, muito individual. Eu gosto de estar sozinho nos lugares, assim, para fotografar, sem pressa, sem ninguém estar do lado para me dispersar a atenção. É quase como se eu entrasse em transe para fotografar. Assim como um artista vai... Olha, esse aqui. Esse aí é o candeeiro. Então, o candeeiro era do grupo de Lampião. Estava todo dia junto com o Lampião, né? Então, fui na casa dele aí, fotografei, ele já com seus 95 anos, mais ou menos, e fui ele na casa está lá bem aí com 95 anos, né, Márcio? Olha, ele morreu em 2015 também, ele morreu com não, tá, 95 anos aí não aparenta 95 anos. isso. E aí, então, esse senhor, o candeeiro, estava junto com o Lampião no dia que aquele outro lá que apareceu, da Volante, atacou o grupo de Lampião. Então, você vê, eles estavam juntos, esses dois estavam juntos na situação onde Lampião morreu, Maria Bonita morreu e mais 7 cangaceiros morreram lá na Grota do Angico, na beira do Rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas.
Tem aí o lugar também, a foto, né? Tem, lá tem uma foto aí cheia de vela, que é o lugar Que é de onde lá. ele morreu, onde o Lampião e Maria Bonita morreu. Então, esse senhor foi baleado no braço, ele tem um defeito no braço, mas conseguiu fugir. Era um grupo grande de, sei lá, umas 30 pessoas, morreram 9, né? Tiveram as cabeças decepadas e decapitadas, né? E expostas na escadaria da igreja de Piranhas, uma cidade histórica lá de Alagoas. Então, vamos falar desse aqui também um pouquinho. Tem uma foto aí que é da casa onde Maria Bonita morava. Então, é lá em Paulo Afonso, na Bahia. Eu fui fotografar essa casa. No final da tarde, fiquei lá várias horas esperando a luz ficar bonita e com muita calma, sozinho. E aí, quando eu acabei de fazer a foto da casa, peguei meu carro e já estava saindo, eu vi esse senhor vindo de bicicleta andando assim, na minha direção. E como ele estava com essa foice na mão, eu pedi para ele parar e comecei a conversar, perguntando onde é que ele ia. Ele disse que ia para a roça. Eu disse, mas o senhor vai para a roça de noite? É, porque é mais fresquinho, né? Claro, né? Um calor danado lá de sertão da Bahia, né? Ele aproveitava o começo da noite para trabalhar. Ficamos conversando durante várias horas. Ele não sabia o que eu estava fazendo lá e eu nem perguntei quem ele era. Apenas conversamos sobre roça, sobre a plantação dele e tudo mais. Aí eu pedi para fazer essa foto, né? E nos despedimos. Aí assim que ele monta na bicicleta e vai saindo, ele para e volta para mim e diz: Olha, eu era primo de Maria Bonita e meu pai namorou Maria Bonita. Aí você vê como as coisas caem assim na mão da gente, caem no colo da gente, né? Então o senhor virou personagem do livro, está lá também nas páginas do livro, assim como o Lampião, como o Candeeiro, como o Elias Mata Alencar, e as pessoas que iam aparecendo assim na vida deles. Eu peguei meu carro sozinho aqui em São Luís e andei 7.000 quilômetros fazendo esse trabalho, né? Passei 2 meses trabalhando nisso, sozinho. É muito bom trabalhar sozinho. Na fotografia a gente tem esse direito de poder trabalhar sozinho. Não é como cinema, que no cinema você não faz um filme com menos de 20, 30, 50 pessoas. Se fosse sempre uma superprodução, é 1.000 pessoas, né? Então a fotografia não dá esse direito de trabalhar sozinho, de você tomar as decisões sem ter que dar satisfação a ninguém. Então, eu chegava num lugar desse assim, eu podia ficar o tempo que eu quisesse. Às vezes em Serra Talhada, que é o foco principal em Pernambuco, né? É o foco principal do cangaço. Eu me despedi várias vezes do hotel onde eu estava hospedado, hotelzinho. Aí quando eu já estava saindo, eu começava a conversar com uma pessoa assim e aparecia outro assunto interessante, outro personagem interessante, eu voltava para o hotel, mesmo hotel. O recepcionista do hotel até achava graça, assim, ué, você não pediu, já está voltando, né? Então é isso, tem essa liberdade de ir e sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, sem ter que dar satisfação. Então essa foi a história do cangaço, é uma trilha imaginária que eu tracei, que era desde o lugar onde Lampião nasceu até aqui, ó, esse senhor aí que passou. Volta um pouquinho, Jorge. Uhum. Volta um pouquinho. Esse. Aí. Esse senhor, ele está dentro da terra que era da família de Lampião. Ele comprou as terras de Lampião e ele hoje mora lá e ele toma conta não, é dele, né? São as terras que era da família de Lampião. Então, esse senhor é uma figura assim que a gente vai conhecendo, que depois eu voltei lá para deixar um livro dele, depois de 2 anos eu voltei lá. E quando ele me olhou, foi uma alegria danada. Eu não queria deixar eu embora, que eu podia dormir lá na casa dele e tudo mais. Isso é em Serra Talhada também, na Malhada, exatamente nesse lugar aí, onde Lampião brincava. E tem, aí é o resto da casa de Lampião. São uma paredezinha que tem aí. E tem também a casa de Dona Jacosa, é uma das casas que aparece aí, que era a casa da avó de Lampião. Esse aí é onde Lampião morreu. É, a Grota do Angico, né? Chama Grota do Angico, um lugar muito simbólico, um lugar de muita energia. Todo ano tem grupos de estudos da história do cangaço, pesquisadores que eles fazem uma missa nesse lugar aí. O dia que Lampião morreu, eles fazem uma missa aí, dá 300 pessoas aí dentro desse lugar. Eu tive a oportunidade de assistir uma missa aí.
Então, eu fiz essa foto, é um lugar muito fotografado, e eu disse, eu preciso fazer uma foto diferente, não quero fazer um clichê do que eu já vi, do que todo mundo já fez, né? Então, eu tive a ideia de ir sozinho, com guia, só eu e o guia, à noite, fazer essa foto à noite, que eu nunca tinha visto uma foto à noite aí, né? Levei essas velas para iluminar, mas nós chegamos aí cedo, marquei com ele, era Hugo, o nome do guia. Ele tinha a lanchazinha, a gente atravessava o Rio São Francisco, chegava nesse lugar, caminhava aí tantos quilômetros para chegar nesse lugar. E chegamos lá por volta de 5 horas, 4h30, 5 horas, e arrumamos essas velas aí, nessa posição, e botei o tripé, deixei a máquina e fiquei esperando. E conversando com o Hugo, eu ia batendo uma foto a cada 2 minutos, 3 minutos, até chegar numa foto que depois eu selecionando poderia ser a foto que eu queria realmente expressar essa situação. Se vocês contarem aí, tem 9 velas, é como se fosse uma homenagem minha às 9 pessoas que morreram aí, Lampião, Maria Bonita e mais os 7 cangaceiros. Então, quando eu estava fazendo com o Hugo essa montagem aí, dessas imagens aí, chegou um casalzinho assim, né, de 2 jovens e tomaram um susto, né, quando olharam esse negócio iluminado assim. Tudo é interessante, né, nessas caminhadas da gente, né? E ele perguntou, já querendo voltar, ele disse, não, fica aí, senta aí. Aí o que eu estava fazendo? Ele disse, não, isso aqui vai ter um ato aqui de místico e tal. Contei uma mentira assim para ele, assim, né? Aí eles, então a gente vai embora. Eu digo, não, rapaz, fica aí. Talvez apareça aí esses espíritos dessas pessoas que morreram aqui. Aí eu comecei a rir, né? E eles viram que era brincadeira. E eles me ajudaram também, com o Hugo, a cada um acendeu uma velinha aí, ficaram quietinhos lá, silenciosamente. E a gente fez essa foto aí que simboliza exatamente esses espíritos dessas pessoas. Se vocês repararem, tem uma luz que corre aí ao redor, né? Uhum. Já deu para ver? Tem uma luz que corre aí. Essa luz é como se fosse exatamente a simbologia de espíritos que estão aí. Quem é espírita, né? Quem acredita no espiritismo, com certeza vai ver muita coisa nesses lugares assim, né? Por exemplo, os presídios, o Carandiru que foi desativado, lugares de muito sofrimento, assim, você vai ver que tem a presença dos espíritos que estão muito ligados ainda a esses espaços. Então eu coloquei essa luz flutuando aí como se fosse os espíritos que estão segurando essas velas aí, mas a gente não consegue ver, só vê a luz, né? Então foi uma forma diferente que eu achei de fotografar esse lugar, tão fotografado já. Ele é muito fotografado e sempre de dia, né? A gente Sempre de dia. vê Porque e os as pessoas grupos, vão né, fazer vão em caravana. isso. E é sempre num horário ruim, né? Que é aquela luz dura, porque aí quando ou Calor você vai danado, né? na hora que está acabando o dia ou antes dele nascer, porque senão é muita luz, né? Fica tudo muito esbranquiçado, né? Isso aí são os famosos lambe-lambe, aqueles fotógrafos de lambe-lambe lá do sertão, né? Isso aí é em Juazeiro do Norte. Só que hoje eles não usam mais aquelas máquinas antigas, né? Bonitas. Eu até tenho uma que está ali atrás de mim na próxima vez. São lindas aquelas máquinas. Já deu para ver? Agora Não, eles mas são eles são digitais agora, né? Então, hoje é tudo digitais. Às vezes eles deixam a máquina aí só para enfeitar, né? Só para servir de cenário. Mas eu comprei da mão de um deles aí, eu comprei uma máquina antiga, né? Numa vez que eu fui no festival de fotografia lá no Ceará, em Fortaleza, e tinha os organizadores do festival chamaram vários deles para fazer uma exposição na praça lá com as máquinas antigas e tiravam as fotos da gente naquele processo de lambe-lambe. Era muito bacana. Aí nessa época eu comprei essa máquina, está ali no fundo da minha sala. Isso aí é na casa onde como é o nome dele, o famoso lá de Juazeiro, o Beato... Padre Cícero. Padre Cícero, né? Então, essa casa onde o Padre Cícero morava, e antes dele morrer, ele doou essa casa, foi feito tipo um memorial para ele, e também, no fundo dessa casa, tem
um abrigo de idosos, né? E esse senhor aí todo dia é um beato, todo dia ele vai na casa, é uma casa onde passa todos os romeiros que vão a Juazeiro, passam nessa casa. Então, esse senhor todo dia ele vai com essa indumentária aí, com essa roupa, com esse, a foto de Cristo na mão, com uma cruz ali, ele fica falando alto, discursando aí no meio da casa, tudo. Aí eu fiz essa foto dele aí também. Lá em Juazeiro tem a estátua do Padre Cícero, né? E aí esses fotógrafos eles já têm até a manha de colocar o romeiro numa posição que parece que a mão do Padre Cícero está na cabeça do romeiro, né? Abençoando. Eles encaixam certinho a gente dentro da estátua. Eu tenho uma foto dessa lá, que o Padre Cícero com a mão na minha cabeça. Essa senhora também está dentro da casa. Isso aí é coisa simbólica do sertão. Essa senhora, ela virou criança. Ela ficava brincando com essa boneca como se fosse a filha dela, como se ela fosse uma criança. Essa aí é a casa da Maria Bonita. Foi aí, em frente a essa casa, que eu encontrei aquele senhor lá, seu Jorge. Jorge não, seu Ramos, E o carro de boi que eu falei com você hoje de manhã estava aqui, ó, bem aqui, assim. Do lado de fora, né? Aqui, o carro de boi estava bem aqui, porque eu fui para essa... Eu levei um grupo para esse lugar, e aí quando a gente chegou na casa da Maria Bonita, tinha um carro de boi, mas era de papelão, era uma coisa impressa num papelão. E aí... Falei, poxa, mas por que isso? Não, porque tinha um que era de verdade, e aí não tem mais, então a gente colocou esse para representar. Falei... quando eu fui, eu levei sorte, não tinha nem o de papelão, nem o de madeira. E essa é a casa da avó de Lampião, da dona Jacosa. Então aí Lampião brincava quando era criança e tudo mais. E a casa dos pais deles era um pouquinho mais exatamente onde estava aquele senhor lá que comprou as terras aí dele. Que maravilha. Então vamos para outro? Vamos para outra? Visões de um poema sujo. Então, esse trabalho também aconteceu da mesma forma do Lampião. Eu também escrevi no Prêmio Marco Ferrez, de novo, o mesmo prêmio, também ganhei, né? Ele é chamado Visões de um Poema Sujo porque ele é a minha visão do poema sujo. Né? Do poema sujo é a obra-prima, a obra mais importante do poeta Ferreira Goulart. Então, Ferreira Goulart é maranhense, e como eu, nasceu aqui em São Luís também, mas ele desde jovem, desde seus 16, 17 anos, foi morar no Rio de Janeiro, né, porque ele queria ser escritor, queria trabalhar em jornais e tudo mais, além de ser poeta, né? E Ferreira Goulart, ele escreveu esse livro, que se tornou o livro mais importante da bibliografia dele, quando ele estava no exílio, no pior momento da vida dele, é que ele escreveu a obra-prima dele. Ele até dizia, será que era preciso eu ir para o exílio para escrever uma obra-prima? Aí ele mesmo respondia, mas se eu não fosse para o exílio, eu não tinha feito minha obra-prima. Ele passou vários anos exilado, primeiro foi para Moscou, depois foi para Lima, Peru, teve também em Santiago, do Chile, e por último em Buenos Aires, na Argentina, onde ele fez esse livro. Foi na época exatamente também que Gilberto Gil, Caetano Veloso também tinham saído fugidos do Brasil para o exílio, né? E Goulart, lá naquela situação, ele percebia assim que qualquer hora poderia acontecer com ele o que estava acontecendo com os amigos, os escritores, os intelectuais contemporâneos que estavam sendo sequestrados, desapareciam ou mortos, né? Então ele dizia que qualquer hora podia chegar a vez dele.
lá na casinha, lá no apartamentozinho onde ele estava se escondendo lá em Buenos Aires, ele ficava sempre esperando alguém bater na porta e levá-lo e desaparecer com ele, torturar. Então ele dizia que nesse momento ele pensou que ele precisava escrever uma coisa que ficasse como um documento dessa situação, que contasse toda aquela situação de saudade do Brasil, saudade de São Luís, como se fosse um testamento, né? Sua última obra. E aí ele começou a mergulhar numa imersão profunda. Ele dizia até que ele estava em transes, que ele derramava as palavras sobre as páginas, né? Onde ele estava escrevendo. Então, ele passou vários meses, mais ou menos de junho a agosto, né? Não me lembro agora se é o mês certo, mas no livro tem, em processo de transe. Ele não fazia outra coisa, que ele descia para comprar um pão com leite lá embaixo, numa padaria, e voltava e não parava de escrever essas memórias, principalmente de São Luís. O livro todo é a memória que ele tinha de São Luís. Ele lá em Buenos Aires, não sabia se ia voltar. O passaporte confiscado pelo Itamaraty, ele não podia sair nem para um outro país vizinho lá da Argentina. Então, ele jogou toda a memória dele da infância de São Luís, o que ele recordava ainda do cheiro das ruas, dos ventos, das palmeiras, tudo ele vai jogando, mas de uma forma muito política. Quando ele estava lá fazendo esse livro, em 1975, foi quando ele acabou, ele recebeu a visita de Vinícius de Moraes, que estava indo lá fazer um show com sua banda. E Vinícius de Moraes foi escondido lá onde ele estava, eles começaram a conversar e o Ferreira Goulart mostrou para ele esse poema que tinha recém-concluído ali, ninguém tinha visto ainda. Então, pela primeira vez, esse livro foi visto e ouvido por uma pessoa. Então, o Vinícius de Moraes teve esse privilégio de ouvir na voz de Goulart pela primeira vez o poema Sujo. E o Goulart leu o poema todinho para ele, assim, um poema de 100 páginas, foi 45 minutos lendo esse poema. E quando acabou, o Vinícius de Moraes totalmente estarrecido e até disse: Poetinha, você não fez um poema, você não fez um poema sujo, você fez um poema brasileiro, exatamente porque, além do aspecto da cidade de São Luís, da memória dele de São Luís, tinha toda essa coisa política brasileira que estava vivendo na época. Então, é um poema subversivo, um poema que fala de sexo, de sêmen, de urina, de fezes, né? De cheiro de fezes. Por isso ele chamou de poema sujo, era um poema marginal, né? Então, a minha intenção era exatamente tirar imagens desse poema. Você quer ver aqui? Hã? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Ferreira Goulart, mandei um e-mail para ele, ele morando em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, ele não respondia o e-mail, né? Aí eu resolvi ligar para ele, consegui o telefone e liguei. E ele atendeu o telefone, aquela voz poderosa dele, grossa, grave. Aí eu disse que tinha mandado, era do Maranhão, era fotógrafo, tinha mandado um e-mail para ele, gostaria que ele lesse e respondesse. Aí ele disse: não, me adiante logo o que é. E eu já meio encabulado, assim, né? Mas aí, quando eu disse o que era, que eu queria escrever no prêmio Marc Ferrer, de Fotografia, da Funarte, né? O nome do prêmio chama Prêmio Funarte Marc Ferrer de Fotografia. E Ferreira Goulart foi o primeiro presidente da Funarte. Então, quando ele soube que era isso, ele se entusiasmou, aí se abriu, ficou mais amável, a gente começou a conversar muito, e ele disse que não tinha problema, ele autorizava por escrito, eu poderia utilizar a obra dele como inspiração. E assim eu mergulhei profundamente nesse poema sujo, dormia com ele na cabeceira ali mais de 200 vezes, né? E ia grifando situações, fragmentos onde eu achava que ali poderia virar uma fotografia, né? Depois de muito tempo lendo esse livro e já vários fragmentos grifados, eu fui para a rua fotografar, né? E aí eu comecei a ver o poema sujo em tudo quanto é lugar.
Qualquer rua que eu passava, uma calçada descascada, o cheiro da urina nos cantos, né, onde as pessoas urinam ali escondidas nos cantos, as pessoas, os moradores, os loucos urbanos, né, que tem nas cidades. Então, tudo isso ia virando personagem, virando situações do livro. Então, assim foi construído, assim surgiu a ideia, e como ele tinha ganhado esse prêmio, ele foi também mostrado no Museu Afro-Brasil, lá em São Paulo. Depois foi para um festival de fotografia de Goiás, chama Goiáses, Goiânia. O livro também nós lançamos em outras cidades, em outros festivais também de fotografia. E foi um resultado muito bom. E aí eu falo agora na figura do curador. Eu contei com a presença desse livro do Diógenes Moura, que é um curador muito bem conceituado, foi durante mais de 10 anos curador de fotografia da Pinacoteca de São Paulo. Esse livro também, a editora Vento Leste se agregou também nesse projeto. E aí nós fizemos exatamente em conjunto, né? E Diógenes foi fundamental, porque o Diógenes é daquelas pessoas que ele mergulha profundamente no processo, no projeto. Ele veio várias vezes aqui em São Luís, porque ele queria sentir a São Luís que Goulart falava, que Goulart via, para poder escrever o texto do livro. Ele fez um texto muito bonito, que é uma carta que ele faz para mim, né? Ele não fez um texto tradicional, ele fez uma carta, como se ele estivesse conversando comigo e dizendo o que ele sentiu, o que ele viu, exatamente como o Goulart poderia ter visto, né? E a importância dele foi exatamente essa, porque eu produzi essas fotos novas, que era para esse trabalho, mas aí quando o Diógenes olhou as fotos, ele disse, poxa, mas aqui já está muito bom, já tem muitas fotos já que a gente joga no livro, joga na exposição, mas eu quero ver teu arquivo antigo, coisas que tu faz há 20 anos, 15 anos, 10 anos atrás, muito antes de o Poema Surge entrar na tua história. Aí eu voltei para casa, fiz uma seleção grande, ele já estava lá em São Paulo, fiz uma seleção grande de fotos antigas e mandei para ele. Aí quando ele olhou essas fotos antigas, ele disse, olha, tu já faz o Poema Sujo há mais de 20 anos. Quer dizer, como eu sou morador de São Luís, apaixonado pela cidade, assim como Goulart também era de São Luís, em outra época. A infância de Goulart de 1930. Então, a infância dele, o olhar dele acaba se cruzando com o meu, em épocas bem distintas, bem diferentes, né? E aí, na seleção, já com a interferência do Diógenes, por isso que eu disse que foi fundamental, a gente colocou várias dessas imagens antigas do lado de fotos antigas. A gente fazendo os dípticos, às vezes, você não sabe qual é a foto mais velha e qual é a foto mais nova. Casam perfeitamente uma com a outra, em épocas totalmente diferentes, né? Então, um bom curador, às vezes, é muito importante no trabalho da gente, até para dar um andamento, para dar um caminho. Às vezes você está indo por um caminho que está meio torto, não é bem por ali. E ele alerta a gente, né? Porque precisa de uma pessoa de fora, né, para poder olhar aquele Exatamente. material sem ter tanta interferência, tanta ligação emocional com o trabalho também, né? Emocional, exatamente. Porque às vezes tem uma foto que mexe muito com o teu emocional, mas não merece entrar. Não merece entrar no livro, não merece entrar na exposição, porque ela é boa para ti, é boa para a gente que fez, porque aquele momento foi importante, o que você ouviu naquela hora foi importante. Mas como imagem, como a seleção do trabalho, ela acaba não cabendo, né? Então aí tem tudo, ó, tem os cortiços de São Luís, tem os matadouros de São Luís, lá morava perto do matadouro aqui, então esse é o sangue e o cheiro da carniça, do boi apodrecido, é muito frequente no Poema Sujo. Os urubus que ficavam ao redor desse matadouro, em cima dos telhados, ele fala muito disso também. Ele fala do cheiro do rio, e do lado desse matadouro tinha o rio Anil, que é um rio dentro aqui da cidade de São Luís. Então, o sangue acabava escorrendo para dentro desse rio, então misturava a água do rio com o sangue do boi. Então, o matadouro, por isso tem bastante foto aí de sangue de boi.
exatamente por essa referência muito forte que ele sempre fala no livro. Eu tive azar que esse trabalho ficou pronto. Eu lancei aqui em São Luís primeiro só o livro, depois a gente, com a entrada da editora e com o Diógenes, a gente fez uma nova versão, aí foi que o trabalho ganhou um peso maior, que foi ser exposto em São Paulo e tudo mais. Quando eu lancei aqui em São Luís, o Goulart estava vivo ainda, 2016. E aí, quando a gente estava preparando já a exposição para levar para São Paulo, ele morre. Ele morre no dia 4 de dezembro de 2016. Então, o Goulart não pôde ver esse trabalho